você quiser. Aqui no cantinho, eu já te chamo. Oi, pessoal. Eita, tá alto. Boa noite. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. A gente está começando agora mais uma edição, edição número 207 do Aquário Casa Firjan, que é a nossa série de palestras e debates aqui da casa para falar sobre tendências de novas tecnologias, novos comportamentos, novos modelos de negócio e o que você precisa saber hoje, pode fazer hoje para estar cada vez mais preparado para o futuro. A gente fala sobre os impactos, né, dessas transformações que estão acontecendo no mercado e na sociedade para as pessoas e para as empresas de um modo geral. Hoje a gente está aqui para falar sobre brand storytelling, inclusive #2, porque a gente teve uma edição primeira, né, com esse mesmo tema, em maio. Queria só ter uma noção aqui, quem é que teve na primeira edição que a gente trouxe esse tema? Só para um pouquinho, uns 20, 30% mais ou menos do público. Legal, bom, para quem teve, é ótimo, porque a gente vai complementar bastante o que a gente discutiu. Para quem não teve, pode ficar tranquilo que a gente vai ter uma palestra inicial só para nivelar o conhecimento de todo mundo sobre a proposta desse evento, e em seguida a gente vai ter um bate-papo, né, uma extensão desse tema, uma conversa aí com duas pessoas representando empresas aí super interessantes também, para falar um pouquinho dos cases que elas trabalham nessa temática. Mas antes eu queria fazer aqueles avisos básicos, né? Não deixem de seguir o Instagram, o @CasaFirjan. A gente tem um podcast também com essas mesmas temáticas, que é o Lab de Tendências, que é o braço de pesquisa e mapeamento de tendências da Casa Firjan, da Firjan IEL, onde a gente está sempre atento nessas transformações. O podcast, para quem curte esse formato, vale muito a pena seguir. E a gente também está com um evento, que é o Festival Futuros Possíveis, que faz parte do Lab de Tendência, é o principal evento aqui da casa. A gente está nos últimos ingressos, real, não é papo de vendedor, a gente está realmente nos últimos ingressos. Então, quem tiver interesse, vão ser 2 dias de encontros com muitas palestras, painéis, oficinas, experiências imersivas, experiência com realidade virtual, show. É um evento bem robusto mesmo. Então, está aí o QR Code na tela, ou se vocês quiserem conferir, tiverem curiosidade e interesse por esse tipo de evento, vale a pena dar uma checada depois no nosso site, que é o casafirjan.com.br, ou botar Futuros Possíveis Casa Firjan no Google, não vai ter dificuldade nenhuma de achar. Então, sem mais delongas, para começar aqui a nossa discussão sobre brand storytelling, o poder de gerar conexão emocional e transformação a partir de histórias relevantes, eu chamo a representante da BCMA, Patrícia Weiss. Obrigada. Obrigada mais uma vez ao Yuri, esse cara incrível, eu acho que ele acredita um pouco em brand storytelling, não é possível, que confiou em mim um dia, né? E queria agradecer muito a todo mundo da Casa Firjan. Eu sou realmente muito fã desse espaço, do que se promove aqui, do se cria de encontro aqui, do que se cria de reflexão aqui. É muito bacana mesmo. Muito obrigada pela presença de todos. Quem veio aqui em maio, foi que 30% que você falou, mais ou menos? Então, esse povo louco que resolveu voltar, gente, vocês não têm o que fazer? Mas, gente, muito obrigada, muito feliz de estar vendo todo mundo que eu já vi antes, que eu já encontrei na vida, que eu nunca encontrei. É uma honra estar aqui. Eu estou muito feliz porque a gente vai compartilhar aqui uma troca de conversa, mediados pelo Yuri, e eu vou estar ao lado de 2 pessoas que eu sou muito fã há muito tempo. Então, eu descobri, por exemplo, que ano que vem vai fazer 10 anos do dia que eu esbarrei e conheci a Deia. Na época, a Deia era da Heineken, e foi na época que eu tive uma honra, um orgulho imenso de fazer parte do grupo que concebeu um documentário de 12 minutos para a Heineken, puro brand storytelling, e a Deia foi minha cliente. Isso faz tempo, né? Hoje já saiu da cerveja, agora está no uísque, mas tudo bem. Não é qualquer uísque, né, gente? O Henrique Molina
Bom, a Déia, vocês já sabem que é a head, né, a rainha da cocada, chamada Johnnie Walker no Brasil. E o Henrique Molina, eu sou muito fã também há muito tempo, porque, como uma das coisas que eu faço é escavar, escavar, escavar e tentar examinar tudo o que está acontecendo no mundo todo, em todas as culturas, em todas as formas, e versatilidades pertinentes a esse universo tão potente de encontro das marcas com storytelling, conteúdo, eu esbarrei, quer dizer, eu fui atrás para conhecer o Henrique, porque o Henrique, como Creative Manager da, hoje, Walt Disney, mas ele, na época, era da Fox, National Geographic, e etc., e o Henrique está por trás de vários cases incríveis de brand storytelling do país, que também, lá por 2017, 2016, já bombava, né? E a gente vai ter a oportunidade, eu acho que foi uma boa escolha convidar esses dois maravilhosos, porque são perspectivas diferentes, né? Por mais que... Não é porque a Déia é marca e o Henrique trabalha na concepção e coprodução desses projetos até a distribuição, mas é porque eles realmente se complementam muito e se alinham muito com as suas perspectivas diferentes e vivências diferentes, mas André, por exemplo, trabalhou muito tempo em mídia, né? E as pessoas no Brasil que trabalham em agência, às vezes acham que o mídia tem que ser envolvido só lá no final. Quando, na verdade, quando a gente olha para fora do Brasil, agências de mídia, que em muitos lugares fora do Brasil isso existe separadamente, né, onde a criação é uma agência, mídia é outra, são grandes ativadores de projetos de construção de marca, de entretenimento, de storytelling. E a gente vai muito além de um departamento, a gente vai muito além do que significa... e essa frase eu gosto muito, né, que criatividade não é um departamento, né? Poder de imaginação todo mundo tem. O que importa é o que você pode construir. E nem sempre poder construir o bom brand storytelling, o bom branded content, como esses dois têm nas costas, é você já saber o que é. Muitas vezes é intuitivo, muitas vezes não é... A Déia não acordou e falou, hoje eu quero fazer brand storytelling. Não é, quero vestir isso, eu quero vestir aquilo. Às vezes é no meio do processo, mas tem ali um fogo, uma intenção que é maior do que tudo, que é como é que eu faço para conectar a emoção das pessoas de forma relevante. Porque é isso que tem que direcionar, é isso que tem que servir de impulsão também, impulsão. Porque não adianta, às vezes, você ser uma boa marca ou um bom parceiro da marca que compreende o início do processo, se ao longo do processo você quebra completamente e acaba fazendo mais uma coisa que você sempre fez, sei lá, mais uma campanha publicitária, por exemplo. Afinal de contas, se reuniu aquele grupo de pessoas para desenvolver um projeto de brand storytelling, de branded content, para se transformar aquilo numa série documental, num podcast de ficção científica, num curta-metragem, num longa, não importa o formato. Mas, afinal de contas, por que se reuniu aquele grupo de pessoas? Porque decidiram que, naquele projeto, pode ser algo que não vai interromper nem ser intrusivo, para variar um pouco. Pode ser algo que vai afetar e capturar a atenção das pessoas, porque realmente pode ter feito sentido para elas. Mas o que é fazer sentido quando a gente pensa em história? Fazer sentido é... O que é o fazer sentido? Por que a gente assiste séries de serial killers? Por que a gente não larga a mão do serial killer? A gente não está torcendo para a polícia pegar ele. Nenhum de nós. Por que a gente não larga a mão dele? Porque a gente não larga a mão, não do que é parecido com a gente. A gente não larga a mão do que é idêntico a gente. A gente realmente não larga a mão daquilo que... Porque não temos total certeza da causa, mas é daquilo que nos faz criar uma identificação. É uma liga, muitas vezes, inexplicável. Como é que você vai explicar que você é fã de um serial killer? Você prefere o cara que mata?
Ah, não, porque eu gosto do gênero. Será que todo mundo que assiste e não larga um serial killer é porque gosta de true crime ou coisa parecida? Então, compreender, desmistificar, decodificar o que realmente é uma história que funcionou porque conectou as pessoas com ou sem marca, compreender o que faz uma história ser mais efetiva, não é porque ela é uma história em si. Quem me ouviu em maio aqui, sabe o quanto que eu falei disso. Não é porque é storytelling, não é porque é conteúdo que significa que vai funcionar. Assim como não é toda publicidade que vende. Assim como não é todo filme que é lançado em Hollywood que é um sucesso. Aliás, 85% pelo menos não é um sucesso. Nem de bilheteria, nem de crítica, nem de nada em Hollywood. Por que brand storytelling teria que ser sempre um case de sucesso? Então, depende de uma série de elementos, e não é em alguns minutos, não é numa noite que a gente vai compreender totalmente isso. Tem que aprofundar, tem que questionar, tem que refletir, tem que examinar vários tipos, tem que entender os que funcionaram e os que não funcionaram. Mas, para entender, acima de tudo, por que tal brand storytelling funcionou, por que aquilo reverberou tanto e transformou um elemento cultural, ressignificou um código ultrapassado. Por que será que funcionou? Por que será que todo mundo quis ver mais de uma vez? Então, para isso, a gente tem que permear, né? A gente tem que mergulhar mais. Mas a intenção hoje é a gente, em mais um breve mergulho no que é o brand storytelling. Enquanto vocês me aguentaram, quem veio aqui em maio e me aguentou falando sozinha, aqui a gente vai entender como é que foi, o quanto foi fácil, por que fizeram isso, o que deu na cabeça dos dois para fazer isso, né? O que acontece. Então, eu gosto dessa frase, tem gente que fala assim, você já não falou essa frase? Gente, o que explica bem, o que provoca suficientemente bem, não tem problema a gente repetir. Até hoje a gente repete as frases das pessoas mais famosas ou menos famosas, porque elas tiveram um significado. Aqui tem um significado muito importante, que é a realidade. Independente de ter uma marca por trás ou não, uma boa história que é carregada de valores humanos e questões humanas, e uma construção boa de personagens, um bom ritmo, um bom desenvolvimento e expansão da própria narrativa, e mais um monte de coisinhas, tendo marca ou não, é uma história que pode realmente afetar e capturar a atenção e o tempo das pessoas, que é algo praticamente raro hoje em dia. E a verdade é essa, né? Hoje a gente está compartilhando o que efetivamente nos interessa. Não importa que é de uma marca. Não, Paty, discordo, porque entrou Johnny Walker, todo mundo para prestar atenção. Será que para? Mesmo? Ou só para porque aquilo realmente parou, né? A pessoa largou tudo que ela estava fazendo, toda a dispersão dela, todas as milhões de outras coisas que ela estava vendo, pensando, falando. A gente não consegue prestar atenção em nada das conversas que a gente vivencia no dia a dia. Por que a gente vai conseguir parar para ver uma marca específica? Ah, porque a gente é fã. Pode ser, né? Eu sempre falo isso. Ah, quem é muito fã da Coca-Cola, da Nike, de Johnny Walker, vai parar para o que for lançado, se é um evento, se é um panfleto, se é uma história, se é uma campanha, não importa, vai parar e vai prestar atenção. Vai porque é fã, porque já está conectado. Mas nesse fuzuê, nessa abundância de informação inútil e também útil, que é, por exemplo, a internet, como é que você consegue, nessa poluição audiovisual total, do que é verdade, do que é mentira, do que parece verdadeiro e não é, como é que você vai conseguir realmente parar e prestar atenção naquilo e reter, né? Então, é muito importante a marca reexaminar todos os dias, e qualquer um de nós que trabalhe no desenvolvimento, na criação, na produção e distribuição desses projetos, a gente checar, fazer um checklist, fazer um questionamento durante, no início, no meio, né, no fim do processo. Será que isso aqui realmente vai fazer uma pessoa parar tudo que ela está fazendo para ela prestar atenção? Porque a gente tem a tendência, como ser humano, como indivíduos que somos, da gente egocentrar. É natural, não é por mal.
Não é que a gente não pensa no outro. Mas você entra numa toada, você está acostumado, né, a transmitir aquelas informações, a entender, poxa, em pesquisa todo mundo já sabe o que é, todo mundo lembra, todo mundo gosta, todo mundo... Só que o ser humano é muito complexo, a gente não consegue escanear todo mundo e dizer que é uma coisa só, 2 ou 3 ou 5, é muito mais. Então, tem uma tendência global, para quem estava aqui em maio, vai lembrar que eu falei isso, para quem não estava, vai ouvir agora, que é uma tendência muito forte de marcas que já desenvolviam um curtazinho de 1 minuto, de 2 minutos, 3 que fosse, que era lançado na internet, seja para lançar uma versão de produto nova, seja para comunicar um posicionamento da marca através do storytelling, do branded content. O storytelling, o branded content no mundo, até pouco tempo atrás, até uns 10 anos atrás, era muito, no máximo, um curta. Mas dos 10, 8 anos para cá, no mundo inteiro, inclusive aqui, começou a ser uma experiência de aprofundamento e expansão do que pode ser construir conteúdo e histórias para as marcas. Então, a marca que fazia 2 minutinhos, 3, de repente está fazendo 5, aí começa a brincar com os gêneros, de repente lança um curta de 17 minutos na internet de ficção científica, e tem resultado de engajamento, de vendas maravilhoso ali. Aí, às vezes, sai, cria uma experiência em outro país que se torna o epicentro de uma narrativa que ressignifica um ícone, né, que não estava mais sendo considerado pelo mundo. De repente, essas marcas começam a construir séries. A maioria dessas séries no mundo vem sendo lançadas no streaming direto. E há pelo menos 8 anos se trabalha na estratégia de distribuição e de convergência, onde não importa onde estiver a série, onde estiver o conteúdo ou storytelling, que cada vez mais foi se aprofundando e se tornando em formatos mais longos, como as marcas começaram a tratar isso com muita seriedade e uma postura de coprodutores. Não é mais, faz aí, me apresenta daqui a 1 mês e meio. Como é que a gente... E como é que estão os personagens? Então, participar do processo de criação, participar do processo de desenvolvimento. Claro que depende da produtora, do canal, da empresa que está desenvolvendo aquele projeto para a marca, mas o cliente... Cada vez mais eu vejo um cliente com um impulso de coprodutor, co-criador, e menos de aprovador ou desaprovador de alguma coisa. E o processo é muito mais facilitado, muito mais otimizado em termos de investimento de tempo e de grana, onde o cliente não é surpreendido só lá na frente, quando ele vê o negócio e fala, não, cria tudo de novo. Então, novos processos também surgem, são processos que aprumam mais, dão um pouco mais de garantia para o cliente que já fez ou que nunca fez, sobre como é que eu posso tornar mais assertivo e mais efetivo esse tal de brand storytelling, esse tal de branded content. Então, aqui, todos os exemplos que estão aqui, e tem milhões de outros no mundo, são de filmes, de documentais, mas todos longas, todos têm pelo menos 1h30, 1h25, todos de média para longa. Então, são marcas lançando histórias no mundo que não tem 5 minutos. Pô, mas aí como é que faz aquele povo lá do TikTok, o povo lá do Instagram, que fala que é 1 segundinho ou outro, só senão ninguém presta atenção? Porque a gente não é só TikTok, a gente não é TV, a gente não é nada disso. A gente consome o conteúdo que nos interessa. Afinal de contas, a geração Z, porque é TikTok, mas a geração Z não para de ver série de 52 minutos o episódio e repetir. O que aconteceu no lançamento do cinema mundial nos últimos 2 anos? Longas de 3 horas. Ué, mas e o TikTok? Eu falei, gente, a gente não é mídia. A gente é aquilo que nos interessa, a gente agarra e vai até o fim.
Então, é daí que vem o termo binge watching, né? Que é a mesma coisa de quem provou uma vez uma travessa de brigadeiro gigantesco, que ela sabe que pode vir com a colher várias vezes, vai comer quantas vezes quiser, porque vai ser sempre gostoso. Não precisa ser só uma colherada e nunca mais ver. Você vê um episódio de uma série, você pode rever 500 mil vezes, você pode rever aquela temporada de novo e mais um monte de outras coisas. Então, a gente vai atrás igual devoradores do que nos interessa, devoradores de conteúdo. Então, são marcas que começaram a se estruturar, montando estúdios de conteúdo para organizar melhor, criar e produzir, rentabilizando principalmente investimento, né, e alocação de tempo de todo mundo do lado do cliente, do lado dos parceiros, para colocar na rua. Imaginem marcas de beleza, né, a quantidade de não sei quantos milhões de tutoriais e de vídeos para posicionar, para lançar produto, para um monte de coisa. Então, quando a gente tem esse tipo de realidade, a gente detecta que, há mais de 10 anos, as marcas foram organizando, assim como as empresas de mídia também, e de entretenimento, foram se organizando com um departamento mais dedicado à concepção e produção daqueles conteúdos. Hoje, isso começa a se tornar mais um departamento, ou uma empresa dedicada à concepção de histórias, de entretenimento, porque demanda talento, demanda conhecimento. Demanda um conhecimento que também não adianta você colocar um roteirista dentro de uma estrutura existente, tipo, jogar um roteirista no meio de todo mundo lá da Diageo, não vou nem falar de Johnny Walker, joga um roteirista lá no meio, coitado do cara, o cara vai morrer, vai embora em uma semana. Primeiro que ele vai travar toda vez que ele receber um briefing, porque um briefing de uma marca para um roteirista que sempre contou histórias humanas é assustador, porque ele acha que tem que comercializar, então ele cria um ótimo merchandising para a novela das 9, é o que ele vai fazer de primeira. Ué, mas cadê o talento dele para construir personagem e estrutura narrativa que funciona, que conecta? Então, uma pessoa não muda uma cultura. É importante compreender que, quando as marcas começaram a investir em estúdios de entretenimento, são pessoas que conseguem, desde a criação até o lançamento daquele projeto, mas que entendem desse território. Vai muito além, quando a gente fala de brand storytelling, vai muito além de um conteúdo que simplesmente entretém uma pessoa. Não é conseguir capturar a atenção em tempo só. Não é entreter por entreter. Qualquer coisa pode entreter e chamar a nossa atenção. É literalmente fazer a gente grudar naquilo e a gente querer acompanhar do início ao fim, não importa quantos episódios tenham, independente da marca. Isso, às vezes, é complicado, porque o ego de uma marca, não de um profissional de marketing, mas o ego de uma marca está acostumado a fazer o quê há décadas? Interromper para transmitir e amplificar a mensagem que quer. Na hora que quer. Quantas vezes quiser. Né? De repente, começou, né, somente do ano 98, 99, principalmente de 2000 para cá, com a vida da gente estando completamente online, vamos dizer assim, começou a como é que eu faço para pegar essa pessoa, como é que eu faço para acompanhar, o que adianta eu acompanhar a jornada de consumo, de consumidor, se essa pessoa parece que está assistindo uma coisa, mas não necessariamente está prestando atenção. Então, esse tipo de desafio significa você conseguir detectar o que faz um conteúdo realmente representar uma potência nesse encontro de marca com histórias. Aqui tem um exemplo que eu quero mostrar para vocês, que eu nunca mostrei antes, é em primeira mão para o Brasil, ainda não foi lançado no cinema, e vai ser lançado nas próximas semanas, pelo que eu entendi. Eu acabei de voltar de Lisboa no mês passado e a gente apresentou esse trailer lá também. É uma marca de... Aqui no Brasil está se discutindo muito isso agora, mas na Europa isso é muito mais resolvido, vamos dizer, que são as apostas esportivas. Né? Então, discutir apostas esportivas do país do jogo do bicho é sempre mais delicado, mas não vamos falar disso agora. Quando a gente fala de apostas esportivas na Europa, por exemplo, tem uma marca, uma das várias concorrentes, chamada Betclic. A Betclic de Portugal nunca escolheu fazer storytelling, mas entendeu que, para conseguir se diferenciar e se distanciar daquela clusterização,
daquela comoditização, daquela conversa onde todo mundo vende a mesma coisa e você não consegue saber quem é, que marca que é, ela decidiu que deveria começar a contar a história dos portugueses no esporte, para as pessoas conhecerem. E aí, eles lançaram esse filme que tem pelo menos 1h30, estão lançando, né, agora, que é a história da Tisha. A Tisha é a única atleta do basquete português que conseguiu chegar na NBA. E há portugueses que não lembram dela. Então, isso ressignifica um ícone, isso constrói aquele elo, aquela aproximação, aquela conexão emocional, e com consistência, aí salva a pátria. Quanto mais a marca construir isso com coerência e consistência, melhor. Às vezes acho que é um bocado surreal. Parece que não é verdade. Lágrimas, lesões, frustrações, mas nunca houve desistir. And one of the most watched players this year promises to be Tisha Penicheiro. There was an energy and excitement. Esse cheirinho de basquete de rua que ela levou para os campos. Tisha made it okay to be showy. Splash. Lenda viva do basquetebol nos Estados Unidos. White chocolate, like she's the best dribbler I've ever seen. Tisha Penicheiro brought the flair. She was a maestro. Tisha is so much bigger than basketball. Que o basquete era aquilo que eu fiz, mas não é quem eu sou. It was never about her. She made everybody else around her better. Am I really doing what I'm supposed to be doing? I miss my family and my friends. Nunca acreditei que isso fosse possível. Muitas vezes era a única rapariga e eles diziam, vai para casa, vai mas a brincar com as bonecas. E eu, não vou. It was my dream. Nobody could tell me you can do it. É uma mistura de várias emoções, mas a emoção que mais a pessoa tem que se afastar é do medo, porque ele congela. Eu acordava de manhã e quase não conseguia andar. Nós temos que calçar as sapatilhas e ir outra vez. Tisha was like the Magic Johnson of our league. Lady Magic. Wizard with the ball. Magical. If she knew just how proud I am. She was a rock star. Still is. Ainda não tem o título, tá? Na próxima semana eles devem definir. Essa coisa mais egocentrada da marca é um dos maiores desafios, né? A capacidade que a marca tem que ter de se deslocar do que ela sempre acreditou que estivesse funcionando e que fosse o ideal, e a compreensão do que realmente pode ser uma tensão sociocultural, um aspecto relevante que precisa e pode ser abraçado e ser incorporado às mensagens que a marca constrói todos os dias sobre o que ela quer significar para o mundo. Mas isso só se dá quando você realmente se desloca daquele umbigo da marca, que a marca sempre esteve acostumada, né? Obviamente, as marcas não são instituições de caridade, né? Não são associações sem fins lucrativos, mas as marcas precisam significar mais. A gente hoje não espera de uma marca somente que ela funcione, que ela traga bons produtos, que ela inove de vez em quando, que ela surpreenda a gente às vezes, que ela converse direitinho na internet e mais alguma coisa em relação a isso. Isso não é mais suficiente. Ser marca hoje é muito desafiador, é muito paradoxal. E você precisa, como marca, não é para a geração Z em diante, é para todos nós, assumir o papel como uma provocadora, uma catalisadora de conversas relevantes para a sociedade,
que consista em algo que não é uma campanha que passa e morre, mas que represente mais do que movimentos, que tenha uma consistência de se manter a conversa, de se explorar aquele território de conversa até o fim. A gente tem exemplos incríveis de consistência como o Dove, que há 20 anos começou a falar sobre a real beleza e não parou mais. Então, a marca continua fazendo campanha para vender shampoo, condicionador, creme hidratante, tudo, lança produto novo, lança embalagem nova, vende, 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 super presença na mídia, presença em ponto de venda. E, ao mesmo tempo, não para de falar a partir do propósito que ela tem, mas, acima de tudo, sobre questões importantes que pulsam na cabeça de quem é o potencial público daquela marca, principalmente quando está condicionado à beleza. Então, eu gosto de lembrar desse case, que é muito antigo, mas ele é muito importante, porque o mais inovador e desbravador da marca em relação a esse case foi o que eu falei no slide anterior. Vou deixar meu ego para cá, vou deixar tudo que eu sei, tudo que eu preciso, tá, um instantinho. Deixa eu prestar atenção. O que que pulsa? Quando eu falo do que eu fabrico, eu estou falando do quê? O que que significa esse território em que eu atuo como marca? Era 1800 e pouco, 2 irmãos tinham acabado de montar uma empresa para vender pneu, os irmãos Michelin, na França. E decidiram, já em 1900, lançar um guia de serviços para quem se deslocava, para quem tinha mobilidade, para quem tinha um automóvel. Então, para onde viajar? Aonde se hospedar? O que comer? Né? Hoje se tornou o Guia Michelin um guia muito mais focado em gastronomia, mas já foi um guia absolutamente completo para quem tinha carro. Então, isso é de uma coragem e de uma inovação, porque a inovação não está atrelada à tecnologia, pode estar também. Inovação pode ser a consequência da sua forma de pensar como marca e da sua forma, de como você escolhe agir. Então, a marca foi lá e detectou, espera aí, o que acontece na vida de todo mundo que vai se deslocar, que vai dirigir? O que eu posso fazer para ser completamente relevante? E não ficar brigando por tintim de preço de pneu, por onde a pessoa vai trocar o pneu. Eu não posso ser só pneu. Então, não é uma questão egóica, é você, como marca, entender que você pode ser muito além, você pode transcender o papel de uma marca na vida de um consumidor, sendo uma marca que pode transformar e ter relevância na vida das pessoas. E aí, quando a gente fala de pessoas, a gente fala de indivíduos que pertencem a uma sociedade. Não é uma conversa restrita a consumo. Então, brand storytelling não é nem nunca vai ser marca, nem branded content, não são formas de se vender alguma coisa, nem explícitas, nem subjetivas, nem mais emocionais. Não é uma campanha institucional no final do ano que a marca parece que está falando sobre o que é importante para a gente, mas, no fundo, ela está falando sobre a imagem que ela tenta transmitir. E ela está certa? Ela está certíssima. Marca tem que fazer campanha institucional, marca tem que fazer campanha de produto, marca tem que falar de posicionamento, marca tem que se diferenciar das outras. Marca existe para vender, tem volume, tem acionistas, tem toda uma responsabilidade. Mas também, para ganhar uma reverberação com a sociedade, precisa falar a partir de questões que são realmente relevantes para o ser humano, não somente para o consumidor. E todos nós, por mais distraídos que estejamos, a gente sabe exatamente quando a marca está só com uma fachada de conteúdo, de storytelling, já vai começar a vender alguma coisa. Venda à vontade, mas brand storytelling e branded content não é um lugar de venda. Alavanca vendas, mas não é um lugar de venda. Então, quando a gente pensa em brand storytelling, que é o encontro da marca com histórias, ou branded content, que é o encontro da marca com qualquer forma de conteúdo, porque nem todo conteúdo é uma história, né? A gente está falando de criar relevância, gerar valor. E algo que pode só informar, pode ser um game, pode ser puro entretenimento, pode ser engraçado, pode ser sério, pode ser dramático, não importa a forma, não importa o gênero, o que importa é que aquilo seja útil, relevante e que possa fazer sentido para as pessoas. Então, brand storytelling nunca interrompe, nunca é intrusivo,
Nunca é um momento onde o protagonismo é da marca, o protagonismo é das pessoas. Mas, Patrícia, você enlouqueceu. Como é que eu, marca, vou colocar dinheiro numa coisa que a minha marca não vai aparecer? Porque tem esse estigma, tem esse mito. Tem muita marca no mundo, não é só aqui, não é só em qualquer canto de países que fazem muito mais publicidade do que conteúdo, mesmo porque o mundo inteiro está fazendo muito conteúdo também. Mas é uma questão, é um temor. Porque, por exemplo, a Deia, para fazer um projeto desse, ela tem que convencer mundos gregos, troianos, todos, né? Isso tem que ser validado. Por que eu vou investir tanto neste projeto e a minha marca vai desaparecer? Mas de onde veio que a marca vai desaparecer? Então, tem uma premissa completamente errada, que, na verdade, é um preconceito de que branded content e brand storytelling, como é protagonismo das pessoas, a marca vai sumir. Não. Esse exemplo da Tisha, da marca BetClick de Portugal, todas as histórias, as mais peculiares, as mais ricas, as mais interessantes, o cliente prefere manter aquele loginho. A gente esquece que o loginho está ali, mas o loginho não sai. Então, a potência que existe num bom brand storytelling se dá exatamente desse encontro mágico, onde a marca está presente, mesmo que seja do início ao fim, mas não é mais uma conversa sobre ela. É sobre as pessoas, porque se não for sobre as pessoas, ninguém vai assistir. Então, eu vou mostrar para vocês um último exemplo, antes da gente partir para esses convidados maravilhosos. Sempre que a gente for pensar em brand storytelling, não é que a gente vai desaparecer a marca, mas a história tem que ser muito boa, porque hoje, para alguém parar e prestar atenção numa história, ela tem que ser muito boa. A gente não vai prestar atenção porque é de uma marca. Então, ela tem que ser muito boa, os personagens têm que funcionar bem, ela tem que fluir muito bem, ela tem que ser envolvente, relevante o suficiente. Ela pode ser maluca, pode ser completamente doida, fora do normal, mas não importa, pode ser a história de um espantalho e todo mundo parar para assistir, de um ET, de um cachorro, de uma pessoa que vive completamente diferente de todo mundo, não importa. É interessante, comoveu, envolveu as pessoas, a gente vai assistir até o fim. A gente pode até rever. Então, vou mostrar um último exemplo, antes da gente trazer os nossos queridos Henrique e Deia, que é um case que acabou de ganhar Grand Prix no Festival de Cannes, na categoria que é a categoria do Brand Storytelling, que é a categoria Entertainment Lions. Eu não vou mostrar ele porque ele ganhou esse Grand Prix. Eu vou mostrar ele porque ele é o perfeito encontro de marca com história. E eu gosto muito dele porque ele retrata o que pulsa hoje no mundo. É uma história de 30 minutos. Onde ela foi lançada? No streaming, na Amazon Prime. Ela é baseada em fatos reais, feito para pessoas como a gente. É a história que acontece a partir de 2021. 2021, no Afeganistão, o Talibã assumiu o poder. Todas as mulheres ali naquele momento perderam completamente qualquer direito de existência, inclusive não poder praticar esportes. Quem fosse pego, né, era eliminado da face da terra. O que aconteceu? Existia um time de futebol feminino super jovem das meninas do Afeganistão. Elas decidiram fugir. Elas se organizaram. A técnica, a equipe técnica, as jogadoras, todos se organizaram. E o que era fundamental para garantir a fuga delas todas, do país? Privacidade. Para trocar mensagem, para organizar a fuga. Segurança que a privacidade daria. Essa é a história contada por uma marca chamada WhatsApp. Durante os 30 minutos, depois vocês conseguem ver na internet, não está mais só na Amazon, tá? Em qualquer YouTube vocês acham. Eu só vou mostrar o videocase para vocês. Depois dos 30 minutos, você assistiu uma história sobre pessoas que se organizaram através da ferramenta. As mensagens são trocadas o tempo inteiro. Mas a história é sobre quem? Não é sobre a marca, é sobre elas. E elas tentando fugir, conseguindo, graças a Deus. Então, a maioria está morando na Europa, continua jogando, mas não sei quando vão voltar para o país de origem.
My fear was Taliban would come after me at my house and just kill me on spot. When the rights of women were taken away overnight, the girls of the Afghan national youth football team had a target on their backs. دفتر معامله شده و امی تیم نوجوانای اختراق هستن زیر خطر هستن. Privacy was their only hope. کوشش میکنم که شما از افغانستان انتقال بتون. This is the life or death story of their escape. Which they orchestrated entirely on WhatsApp. بکسایتان آماده باشه، امرای نان و او. لطفاً کل اسنادایتان بر من از طریق واتساپ. A 30-minute documentary on Amazon Prime Video. Launched during the 2023 Women's World Cup. 550 million impressions. A true story from WhatsApp about the power of sisterhood and the human right to privacy. Bom, nunca esquecer. Brand storytelling é sobre as pessoas, não é sobre a marca. Por mais que seja um encontro super funcional e efetivo dos dois. Precisa ser relevante, principalmente quando a gente considera os indivíduos de uma sociedade e as questões que permeiam aquele contemporâneo. Tem que ser algo que faz sentido, que tem alguma reverberação social naquele país, naquele universo. E verdade, o encontro da verdade da marca com a verdade das pessoas. É a verdade humana que reside naqueles personagens daquelas histórias e a verdade do que a marca está tentando abraçar. Né? O nível de ousadia de uma marca que resolve falar sobre questões humanas, quando a gente fala, por exemplo, de Dove, que é uma marca que decidiu falar sobre o que realmente é a beleza, não os padrões da sociedade que sempre foram impostos para todas nós, é uma marca que decidiu abraçar o quê? A verdade humana, abraçar uma tensão social, cultural, abraçar uma dor humana. Não é toda marca que tem coragem de abraçar uma dor. Não precisa choramingar sobre a dor, mas é aquilo que acontece de verdade também. Né? Então, eu acho que agora chega de falar sozinha, está na hora do show desses dois maravilhosos. Yuri, por favor. Obrigado, Patrícia. Já pode ficar aí, por favor. Bom, chamar ao palco, então, a Andrea Rubin, Head de Jaywalker Brasil. Obrigado. Pode sentar ali, onde você quiser. E Henrique Molina, gerente criativo da The Walt Disney Company Brasil. Vocês estão parecendo paulista quando aplaude. Pessoal, tudo bem? Muito obrigado, Henrique e Andréia, por aceitarem o convite, por estarem aqui com a gente. Queria que vocês se apresentassem rapidinho. A gente tem alguns cases aqui que eles trabalharam, que a gente vai exemplificar um pouco, discutir em cima, mas eu queria antes que vocês se apresentassem, dessem boa noite aí. Tá, falar alô. Oi, gente, tudo bem? É uma honra estar aqui, enfim, muito obrigada pelo convite. Meu nome é Andrea Rubin, eu sou hoje Head de Johnnie Walker Brasil, a primeira Head mulher de Johnnie Walker Brasil. E eu além de tudo, tenho uma responsabilidade enorme de reforçar que eu sou a primeira mulher Head Johnnie Walker Brasil e não deixar a empresa esquecer que demorou todo esse tempo.
para uma mulher sentar nessa cadeira, e é isso. Eu estou muito feliz. Tenho uma carreira muito alcoólica, uma carreira bastante alcoólica mesmo, até porque, tendo começado em agência, eu comecei atendendo bebida alcoólica. Então, foram 6 anos de agência atendendo bebida alcoólica, mais 4 anos na Heineken, mais quase 2 anos na Pernod. Eu tive uma... Enfim, e aí, quando eu fui para o Facebook, fiquei mais 4 anos no Facebook atendendo bebida alcoólica, e um pouquinho de Coca-Cola também. Tá vendo? E agora eu estou há 1 ano e 7 meses, 1 ano e meio na Diageo, e, de novo, é um prazer imenso estar aqui. Bom, boa noite, pessoal. Primeiro, agradecer Yuri, Patrícia, pelo convite. E também obrigado pela presença de todos vocês aqui. Meu nome é Henrique Molina, eu sou gerente criativo na Disney. E vou fazer 10 anos de companhia, mas entre Fox e Disney. A Disney comprou a Fox e me levou junto. Então, somando os dois, eu estou agora em novembro, eu vou fazer 10 anos. E eu tenho uma carreira, na verdade, que ela sempre foi muito voltada para o branded content, de certa maneira, porque desde o meu primeiro emprego, que foi na MTV Brasil, aquela que não existe mais, né, quando era TV aberta ainda, eu cheguei como estagiário lá para trabalhar numa área que chamava Projetos Especiais de Publicidade, que era onde a gente fazia integração de marcas com a nossa programação. Então, seja o clássico merchan em alguns programas, até alguns conteúdos mesmo que a gente fazia de marca pequenos para break, ou então os eventos, né, VMB, então a integração das marcas ali dentro. E aí eu sempre trabalhei por esse lado de veículo mesmo de comunicação. Depois fui para a Editora Abril, trabalhei com várias revistas femininas, revistas jovens, trabalhei na Capricho por muito tempo. Depois fui para a Warner e depois Fox e Disney, e sempre por esse lado. Eu nunca trabalhei numa agência, então é raro um publicitário que nunca trabalhou numa agência. Então, de certa maneira, eu sempre fiz essa parte de integração, realmente. Então, na Abril, por exemplo, era publi editorial. Ou então, na Capricho também, a gente tinha alguns eventos e fazia integração das marcas ali. Enfim, então, minha carreira ela sempre foi por esse lado. Agora, na verdade, que abriu um pouco, está um pouco mais amplo. Eu trabalho numa área que é como se fosse uma agência in-house, então eu atendo muito a própria Disney, mas ainda assim a gente consegue fazer algumas coisas de integração com marcas também. E aí hoje eu atendo a Disney, que acho que é o meu cliente mais difícil da vida, então o aprendizado foi bom com outras marcas aí. Boa, a gente vai mostrar, né, um pouco, mas eu queria só ter uma ideia aqui, pedir por gentileza levantar a mão quem é de agência, só para a gente ter uma noção. Poucas pessoas. E de marca, quem trabalha nessa parte em marcas? O resto é tudo curioso. Legal. Bom, a gente separou aqui um case, então, como eu falei do Henrique, queria pedir para... você que bota, né, Patrícia? A gente vai botar um case e depois ele vai comentar em cima. São Paulo is a city with over 12 million people, an intense city with many different problems. And millions of talented people capable of solving some of them. Every change starts from inside. This is why National Geographic and Intel invited local artists to transform the city, combining talent and the technology of the new Intel 8th generation processor. National Geographic and Intel presents Hack the City. Urban interventions made to transform the city using Intel's technology for real problems, concrete solutions. Where the problem was the lack of street lighting, the artist Leandro Vigas used his art to transform the place. In a country where LGBTs get killed more than in any other place, Guto Requena, architect and designer, created an interactive memorial to celebrate the struggle for equality. Então, se tem uma palavra para mim que pode resumir o que é o ativismo LGBT, é uma luta por liberdades. The Mook Collective, whose members are all from Sao Paulo outskirts, renovated an abandoned skate park in the city's largest favela with the help of our technology. The photographer and journalist Raquel Brust revealed the life of Brazil's immigrants.
a photo show exhibited in an unusual way at one of the main avenues of Sao Paulo. From the streets to people's lives, from the streets to social media, and most importantly, a legacy to the city. A gente vai passar 3 exemplos da vida deste ser humano aqui, tá? Aí o Henrique vai comentar. Even today, women need to fight for their rights and to face obstacles. Even something as natural as menstruation is still a taboo. And I've heard like people's boyfriends like kick them out because they got their like period in their bed. Estás histérica, seguro es porque te vino, o estás nerviosa, seguro es porque te vino. Over half of the girls in the world do not know what menstruation is when they get their first period. It is time to end this taboo. I'm on my period, so what? It's not the end of the world. That's why Stay Free decided to show how girls from different parts of the world fight this taboo. We have produced a documentary with real girls, an intimate look into how they deal with menstruation and other challenges of this phase full of transformations. Being angry can be a good thing. We've always been brought up taught that, anger is a bad thing, but anger creates change. The content was simultaneously aired on Fox Channel and on YouTube. Snackable content was specially produced to be shared on social media, to inspire and to instruct with important information about menstruation. Menstruating is not disgusting, it's natural. We measured the project's reach and relevance among 120 girls who watched the documentary. 94% expressed empathy and happiness with the message. We increased in 370% the perception that there is nothing wrong with menstruating. 39% of the girls interviewed had a better acceptance towards menstruation. 120% felt more comfortable to talk about menstruation. The girls interviewed perceived Stay Free as an edgy and modern brand. Stay Free believes nothing can stand in the way of feminine progress, especially menstruation. Enjoy your bleeding time. Crescer é descobrir novas possibilidades. Novos sonhos. Mas entre o sonho e a realidade, é preciso lidar com nossos próprios monstros. Não é um monstro. Assista agora no YouTube de Nubank Ultravioleta. Bom, pessoal, só para comentar bem rapidinho, assim, né, cada um, eles são, obviamente, bem diferentes, assim, de target e até o resultado final. O primeiro foi uma série que a gente fez para o National Geographic, que foram 4 episódios de 15 minutos cada um. E, basicamente, o que a gente fez junto com a Intel chegou com um briefing, com essa necessidade de vender processador dentro do computador, né, uma coisa invisível. A Intel já trabalhava há muitos anos bem a marca deles, eles têm um conceito que eles falam que é a beleza interior, the beauty inside, porque é uma coisa que você não compra o processador, você compra um computador, né? Então, é difícil realmente você vender um produto que é quase que um intermediário, ele é um subproduto. E aí, o que eles trouxeram para a gente é que eles estavam lançando esse processador que era 1000 vezes mais rápido e que era muito focado em artistas, porque precisava renderizar, aquilo demorava muito. Então, quando eles chegaram para a gente com esse problema, eles falaram, a gente quer mostrar o trabalho de artistas, quer mostrar pessoas reais e tal.
E aí, para somar no que eles trouxeram, a gente estudou muito bem a marca deles e pensou, né, nessa sacada de, então vamos fazer alguma coisa boa de verdade pela cidade, usando a arte das pessoas e usando o computador como processador Intel. Então, cada episódio é focado em um tipo de arte e sempre resolvendo um problema da cidade. Então, vocês viram lá o cara que pegou um beco escuro de São Paulo, que a cidade estava muito violenta, os restaurantes fechando, e a prefeitura não fazia nada, e o cara criou uma arte com luzes, e aquilo voltou a ter gente. Tal. Então, cada episódio era focado em algum problema e a resolução dele com os artistas. O segundo que a gente Henrique, viu aqui... Desculpa, só para entender, você trabalha The Walt Disney, mas vocês produzem esses conteúdos para outras marcas, né? Essas demandas chegam de outra marca, só para entender um pouco o contexto. Eu sou de um time criativo dentro da Disney e que acaba criando... A gente tem a área comercial que atende as empresas, os clientes. Então, essa área comercial ativa o nosso time quando precisa fazer algum projeto que é diferente, algum projeto que ou use alguma marca nossa interna, ou que faça algum tipo de integração, ou que precisa produzir algum conteúdo. Então, esse time de vendas, eles vão vender tanto a publicidade tradicional, né, o intervalo, break, como esses projetos diferentes. Então, nesse caso, foi isso. Assim, né, a área comercial, atendendo Intel, trouxe para a gente esse briefing. E aí tem toda a integração entre o veículo, o cliente, muitas vezes a agência, e as produtoras, que são os nossos parceiros também para realizar os projetos. Apareceu um Intel ali no vídeo? Eu nem me liguei. Você nem vê, né? Nem vi. Você vê a galera no computador, mas está ali. A marca é muito sutil mesmo, principalmente com a National Geographic, né, que a gente tem vários cuidados extras, assim. Então, o nosso time tem que ir fazendo todo esse meio de campo também com as nossas marcas internas. O segundo case, que é o Nosso Sangue, Nosso Corpo de Sempre Livre. Esse foi um case muito... Acho que é o que eu mais tenho orgulho assim, de ter realizado. Primeiro, que para começar foi um desafio muito grande fazer um projeto sobre menstruação, sendo que, na época, a nossa área era formada quase que 100% só de homens. Então, a primeira coisa que a gente fez foi falar com todas as mulheres possíveis da empresa e contratar um time inteiro de mulheres. Então, toda a produtora, a diretora, tudo, a gente falou, não, tem que ser mulher, não tem negociação. Então, todo o nosso crew aí para captar era todo de mulheres. Mas acho que o mais legal aqui é que o cliente, a Johnson, veio para a gente. Eles falaram que eles tinham uma pesquisa muito extensa que eles tinham feito mundialmente sobre menstruação, mostrando que aquilo ainda era um tabu e que era muito pior do que parecia, que não é só uma questão de tabu, de ter vergonha de falar sobre, aquela coisa de falar baixinho, né, que você tem um absorvente, aí estou precisando. Em alguns lugares é muito pior do que isso, em alguns países é muito pior do que isso. Então, um exemplo, na Índia, óbvio que eu não vou generalizar, mas tem uma questão mais forte, religiosa até, que toda casa, dentro da casa, ela tem um templo religioso e as mulheres, quando elas estão menstruadas, elas são consideradas impuras, elas não podem ir aos templos. E, às vezes, a casa ela é tão pequena que ela não pode ficar dentro de casa. Então, ela está menstruada e tem que dormir fora de casa. Então, ainda é muito pior assim, do que a gente imaginava. E, quando a gente começou a mergulhar muito fundo naquilo, a gente viu que tinha muitas histórias a serem contadas e eram histórias muito verdadeiras e tal. E, ao mesmo tempo, o que a marca queria era falar com um público jovem, com uma geração Z. E a gente começou a estudar menstruação, geração Z, e a gente viu que as meninas mais novas elas eram mais abertas a falar abertamente sobre, elas eram mais para frente. Então, a nossa sacada aqui foi fazer um documentário pelo olhar dessas meninas, e de meninas fortes, meninas que já tinham alguma voz ativa ali naquele meio delas. Então, a gente filmou no Brasil, Argentina, África do Sul e Índia, mostrando as vidas dessas meninas, mostrando o dia a dia delas, mas sempre puxando o assunto menstruação e outras pautas femininas. E esse é um documentário de 1 hora que a gente fez com o selo de Fox. E o último case que vocês viram... Antes de você falar do último, posso só pontuar uma coisa? Tem uma questão muito de romper barreiras que aconteceu nesse projeto de Sempre Livre, que foi a marca ter feito uma espécie de pitching. A marca não fez via agência de publicidade, a marca foi direta em potenciais parceiros
e eles levaram e ganharam a concorrência e desenvolveram um projeto. Mas esse tipo de situação da marca ir direto e convidar, sei lá, publisher, produtora, TV, para desenvolver uma premissa e potencial história e apresentar para a marca, isso acontecia há 15 anos muito nos Estados Unidos, muito em vários países da Europa, na Austrália, em alguns países da Ásia. Mas isso já começou a acontecer aqui, e isso foi em 2016, 2017. Exatamente. Só para pontuar o quanto que tem relação também, não só com uma mentalidade, né, mas com uma atitude do cliente que é diferente também, né? Totalmente isso, assim. É o que você falou, nos Estados Unidos já era mais comum, até pela forma que é lá, né? Você tem a compra de mídia separada, tal, e você tem as agências criativas e o cliente vai direto. E aqui não, né? Como geralmente a agência faz tudo ali, era um formato bem diferente, assim. Quase todos os briefings até hoje que a gente recebe, como eu falei, eu estou ali dentro da Disney, e aí tem a área comercial e a gente recebe o briefing pelas agências. E, de alguns casos, o cliente vem direto, que foi um caso desse. E a gente entrou realmente num pitching que tinha produtoras, tinha agências, estava tudo misturado ali. O cliente buscou lugares que eles viram que estavam fazendo esse tipo de coisa que eles queriam fazer já, que era conteúdo. Então, realmente, foi um formato bem diferente. E uma outra coisa é que as pessoas que estavam lá dentro, elas já tinham estudado branded content, elas já estavam maduras, assim, elas queriam muito fazer. E isso faz toda a diferença, porque, para convencer, eu lembro que esse processo começou em final de 2016, a gente foi filmar em 2018, porque a gente fazia reuniões assim todo mês para convencer uma pessoa diferente de um outro país e passar o chapéu para dinheiro e tal. Então, exige também uma maturidade do cliente ali. E Nubank foi um outro caso em que o cliente veio direto para a gente. Nubank, acho que todo mundo conhece a marca, uma marca que, inclusive, é muito bem avaliada hoje em dia. E Nubank passou por uma coisa que né, eles conseguiram entrar muito bem no mercado, muito especificamente para pessoas mais jovens, que não tinham medo de ter um banco digital e que não precisavam, era muito mais prático e tal. Eles conquistaram aquele público, e aquele público envelheceu, ganhou mais dinheiro, virou um outro tipo de público, começou a ter filhos. E aí o Nubank foi se reinventando também, tanto que eles lançaram o Ultravioleta, né, que é como se fosse o selo deles mais premium. E eles chegaram para a gente também com essa necessidade de começar a trabalhar mais a marca e trabalhar um lado de segurança, porque essas pessoas estavam fazendo famílias e estava mudando um pouco esse perfil, e eles não queriam que o público saísse e fosse para um outro banco tradicional, que tem mais essa cara de segurança. E aí o que eles trouxeram para a gente de desafio aqui foi, eles queriam fazer alguma coisa muito lúdica, né, muito por um lado Disney, e que falasse sobre educação financeira, mas de maneira lúdica. Eles não queriam fazer uma coisa séria. Então a gente, junto com o time criativo deles lá dentro também, tem um time muito forte criativo. A gente foi trabalhando isso até chegar nessa ideia, que é esse mundo aqui, essa historinha em que a gente tem uma menina que está crescendo ali, né, está adolescente, e é um mundo em que as pessoas convivem com esses monstros roxos estranhos e que não existe dinheiro. Tudo que as pessoas precisam, o monstro provê. Só que quando ele provê, ele muda de tamanho. E aí a história é meio esse paralelo com o dinheiro, e a gente conta a história da Lina, que é essa menina que está virando adolescente e que ela ganha o primeiro monstrinho dela e ela tem que lidar com esse monstro. E aí ela perde o monstro fica muito pequeno, ela gasta demais, enfim, toda a história se passa a partir daí. Está disponível no YouTube, quem quiser... Está disponível no YouTube, quem quiser assistir. Boa. Só lembrar, pessoal, que a gente vai ter um espacinho para perguntas e respostas depois no final, mas antes a gente vai mostrar ainda um case da Deia e bater um papinho rápido também. Patrícia, ia falar alguma coisa antes de mostrar o case da Andréia? Só ia pontuar, reforçar, né, que enquanto o de Intel era uma série de 4 episódios de 15, o de Sempre Livre era um filme documental de 52 minutos, e Nubank é um curta de animação
de 6 minutos. Então, é uma diversidade de formatos e de exploração de formas muito bacana, muito frutífera e que começou a acontecer muito tempo fora do Brasil. Um dia, quando a gente tentava falar disso, era tratado como ET, mas, graças a Deus, a realidade mudou. Então, a gente vê isso acontecendo em todos os cantos, né? Ideia que você tem que falar agora. Peraí, eu vou passar o seu case. Vai passar o case. Apenas um case maravilhoso, né? Apesar de ter nascido em um país com bastante diversidade racial na música, em 1962, a Bossa Nova foi apresentada ao mundo no Carnegie Hall pelos então chamados pais da Bossa Nova, todos homens brancos. Mas a mãe da Bossa Nova, sim, a mãe da Bossa Nova, uma mulher negra chamada Laíde Costa, nem sequer foi convidada. Que era melhor uma mulher negra cantar samba. O seu apagamento afetou toda a sua carreira. 60 anos depois, o mundo mudou. Mas não completamente. Em 2023, um novo show no mesmo Templo da Música foi organizado para homenagear aquele evento histórico. E a Laíde foi deixada de fora, de novo. Como uma marca que celebra cada jornada através do mantra Keep You Walking, Johnny Walker resolveu reparar esse erro histórico. A gente até poderia aplicar imagens de Alaide de 1962 no vídeo do show original para provocar comoção, mas decidimos ir além para mudar a vida de uma das maiores cantoras do Brasil, agora com 88 anos. Como? Agindo no mundo real. Se os jornais não estavam falando sobre a Laíde, nós fizemos eles falarem. Compramos 2 páginas em um dos maiores jornais do Brasil e criamos um anúncio na forma de rata, celebrando toda a sua carreira. E como ela não foi convidada para o show no Carnegie Hall, nós patrocinamos a sua participação. A Laíde cantou no palco do Carnegie Hall e foi a única artista a ser ovacionada de pé por mais de 3 minutos. No dia seguinte, a vida de Alaide mudou. A ficha ainda não caiu, porque eu estou vivendo um momento assim que eu não esperava. Aos 88 anos, a Laíde finalmente recebeu o que sempre mereceu. As gravadoras disseram que era melhor uma mulher negra cantar samba. Mas eu segui o caminho que acreditava. Ninguém queria lançar meus discos. Isso não me impediu de continuar. Fui lá e gravei mais de 20. Em 1962, não me convidaram para cantar em um dos maiores palcos de Nova York, no show que apresentou a Bossa Nova para o mundo. Mas 60 anos depois, olha onde eu cheguei. Eu acho que eu já vi 100 vezes esse vídeo aqui. Já vi em inglês, já vi em espanhol, e continua emocionando. O que eu mais assim gosto, legitimamente, é que tudo que está aí é verdade. Assim, nenhuma informação, não foi nada exagerado, não foi nada plantado. As coisas aconteceram realmente do jeito que a gente conseguiu colocar no videocase. Nuances assim, Johnny Walker é uma marca assim, durante muito tempo, né? A gente celebrou, e a gente sempre usa a palavra celebração porque é um whisky, né? Então a bebida alcoólica ela faz parte, ela está no centro, né, das celebrações humanas, e a gente sempre celebrou o progresso coletivo. Então, vocês vão lembrar do Gigante, né, acordando, enfim, tem de outros personagens que se juntaram nessa história nos últimos 10 anos. E a gente deu uma virada global, né, para a marca de olhar um pouco mais para as histórias individuais. Então, no ano passado, a gente estava com um olhar um pouco mais individual e celebrando pessoas que deram passos ousados. E, assim, gente, eu tenho tanta história engavetada,
Algumas, eu estava até comentando com o Henrique antes, porque a pessoa não quer contar. Então, tem gente famosa que não quer contar história. A história é linda, é emocionante, né? Tem o que a gente injeta de keep walking, né? Que é um pouco da resiliência, mas é muito mais do que a resiliência, é o sonho, né, da pessoa. Mas ela não quer contar. Ela não está nesse lugar. E a Laíde, ela estava nesse lugar de contar. E quando você conversa com ela, você nem precisa extrair. Então, poxa, Laíde, o que te fez continuar? Ela eu não ia abrir mão do meu sonho, era o meu sonho. Né? Eu simplesmente continuei. Então, contornei, fui lá, bati numa gravadora, não foi tal, tudo mais, mas era o meu sonho, eu não ia abrir mão dele. Então, a Laíde, para a gente, é uma joia. A gente encontrou essa história, uma pessoa disposta a contar essa história. E aí que vem as nuances, assim, por que a gente não faz um documentário? Né? A Laíde, foram peças bem curtas, então 1 minuto, essa acho que era mais longa, de 1 minuto, que mostra. A Laíde é uma senhora. Ela, assim, eu fico cansada de passar o dia no estúdio, gente, fico exausta. A Laíde também, ela não gosta, né, de atuar, de conversar, ela gosta de uísque, ela adora uísque. Ela gosta muito de uísque e de subir no palco e cantar. Então, no momento que a gente falou para ela, olha, você vai ficar 8 horas aqui no estúdio, ela, quê? Então, não dava para fazer mais do que isso, mas a gente conseguiu capturar, né, muito da essência da história dela, e hoje a gente está nessa jornada de encontrar mais pessoas, mais histórias, mais Alaídes. A gente tem uma série delas, né, enfim. Quando a gente lida com seres humanos, tem um pouco do não quero contar, mas tem um pouco também de como a marca tem direito de falar sobre isso. Então, uma mulher negra, né? A marca, durante, assim, nos últimos 5, 6 anos, fala, né, sobre jornadas, né, de pessoas negras. Então, a gente tem um lugar um pouco mais fácil, né, para a gente se ambientar e ambientar a marca. Mas outras histórias, a marca também não tem fit. São histórias muito, muito interessantes, pessoas que deram passos ousados. Então, a Laíde, para mim, é uma combinação muito boa disso tudo. E, a título de curiosidade, quando ela estava indo para Nova York, mais ou menos, tem uma empresa que começou a comercializar a Times Square no Brasil. E eles, olha, a gente está sabendo, a Laíde de Nova York, pum, vamos, que dia que ela vai gravar na Times Square? Tem que estar lá, que horas que vai rodar o anúncio? Ah, não sei, né? Fica lá rodando na Times Square, dentro dessa faixa horária. E ela falou que quando ela desceu do táxi, assim, ela... Sou eu? Assim, eu estou ali, eu estou aqui, meu Deus. E ela não acreditava, o time dela não acreditava, e aí, quando viram, tinha tipo 18 pessoas aos prantos na Times Square. Assim. Então, tudo foi realmente assim. Eu tenho muito orgulho de estar aqui contando essa história hoje, gente. Vocês fizeram em casa ou contrataram uma agência para fazer, tipo... A ideia partiu de vocês? Não, a ideia partiu da Almap. Então, hoje, a Almap é a nossa agência para tudo, assim, né? Então, a agência de comunicação. E como a gente chama de framework, né? Vamos para o lado firma. A gente tem um framework de marca que nos dá a liberdade de trabalhar. Então, né, tem um momento que você... A marca está aqui em cima, né? Por que a marca é assim? Porque John Walker, em 1820... fundou uma marca de uísque. Ele falou, cara, eu preciso fazer a garrafa quadrada para ser melhor para transportar. Então, a marca em si, né, os fundadores, a família dos fundadores, carrega muito dessa coisa de persistência, né, da resiliência, inovação, reinvenção, modernidade. Então, quando a gente tenta, né, pegar toda a história da marca e o que isso representa na sociedade atual, a gente coloca isso num slide, a gente chama de framework. Então, a Almap, com esse framework na mão, olha, já que celebramos passos ousados, a gente tem aqui uma história de uma pessoa que deu passos muito ousados. E aí tudo, sabe, fica mais fácil, né, fica mais fluido. Legal. Eu queria explorar um pouco isso com vocês, o processo criativo, né? A gente tem perspectivas diferentes da marca que propõe, de uma empresa que recebe as propostas, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho, e você também, né, Patrícia, que está em tudo. Eu queria que vocês falassem um pouquinho desse processo, assim, da concepção ou do recebimento do briefing até a definição daquele produto, né, da ideia final e da execução, inclusive porque até a Patrícia destacou mais cedo, né, criatividade não é um departamento. Eu queria que vocês fizessem um deparo também, porque tem muitas empresas, né, que não têm tantos recursos, não, empresas menores, pensando nesses negócios menores também, que tipos de aprendizados que vocês acham que vale compartilhar com essas pessoas para que elas possam incorporar de alguma maneira nos seus negócios? Não, posso começar. Vou começar até falando
que eu acho que é muito legal na evolução do branded content, isso que está acontecendo até, esse case, vou comentar o case alheio aqui, porque eu acho que é muito legal que os cases de branded content eles estão virando campanhas e ações que vão além daquela peça de conteúdo que está ali. Então, o fato de ter levado, de ter feito o show, de ter comprado aquela mídia, tudo isso eu acho que é muito legal. Assim. No caso de Nubank, por exemplo, também, que é mais recente, e acho que é diferente dos outros, que eu mostrei, pelo menos dos meus, que eles ficaram muito mais focados como um conteúdo. Do Nubank, a gente fez o curta, o Nubank contratou uma outra agência de experiência, fez uma experiência no shopping, um shopping lá em São Paulo, no JK Iguatemi, para os clientes ultravioleta deles. Era uma experiência imersiva, que você entrava ali com a família, se divertia, saía com um bichinho de pelúcia. Então, a coisa acho que está evoluindo por esse lado. Assim. E eu estou até saindo um pouco da pergunta do Yuri, mas acho que tem a ver com isso, que o processo criativo ele é muito contínuo. Acho que quase todas as ideias, assim, mesmo o que não é branded content, o processo ele é contínuo. Não muita. As pessoas às vezes pensam que na agência, né, tem lá o criativo. Puta, já sei, é isso aqui. Tem, obviamente, né, alguns estalos, alguns insights que todo mundo fala, pô, isso aqui é foda, vamos partir daqui. Mas o processo ele é muito longo e o resultado final ele tem mão de muitas pessoas, cabeça de muitas pessoas. Então, o processo criativo ele é muito extenso. E falando de branded content, ainda mais extenso, porque a gente vai envolvendo muitas camadas de produção. Às vezes, o valor, ou questões de produção te fazem a criatividade mudar para um outro lado. Aí entra a cabeça de um diretor daquela coisa que vai mudar um pouco aquilo de novo, e aí você vai revisitar, aí o cliente vai revisitar, a agência vai revisitar. Então, é muito longo, assim, o processo realmente ele é extenso. Ele é cansativo, e aí a gente vai, ao longo daquilo, mudando muitas vezes. Acho que o que eu tenho para dizer é complementar, mas hoje sou guardiã da marca, né? E a gente todo dia recebe muita ideia, muita coisa acontecendo, então, daqui de onde eu estou, eu preciso olhar para tudo e entender o que faz sentido na construção de anos. Assim. Então, é uma marca incrível, assim, é uma marca, mas é uma marca consistente acima de tudo. Então, o primeiro de tudo é, de fato, se apegar a processos, a frameworks, a slides e a tudo isso que a gente tem de mais formal. E, sim, eu tenho 25 mil aprovadores, vai para Amsterdã, volta, vai para Londres, volta. Então, eu tenho quase que o hemisfério norte todo envolvido nas coisas que eu faço. Fora aqui, os meus stakeholders no Brasil. Então, tem muita gente aprovando, mas quanto mais eu tiver centralizada, né, nos valores, no propósito, na personalidade da marca, melhor para mim. Aí eu tenho mais liberdade, sabe? Então, na história da Laide mesmo, putz, que legal, vocês levaram ela para o Carnegie Hall com o seu Jorge. Então, agora o seu Jorge vai fazer uma festa, a gente gostaria que vocês não... Calma. Não é? Então, vamos balizar, ver o que está dentro, o que está fora e tudo mais. Então, acho que isso, para mim, é uma coisa, você... fechar um pouco a visão, te dá mais liberdade criativa para todo mundo, porque eu confio no sistema todo e o sistema todo confia em mim. E o segundo ponto, que é bem complementar ao que o Henrique falou, não é uma jornada linear. Assim, não é. Eu passei eu fiquei mais de 100 dias trabalhando agora num projeto do Rock in Rio, e ele teve o briefing, né? Então a gente briefou ao MAP, veio com uma ideia, essa ideia envolvia um talento, a gente falou com o talento, criamos a história, até aí estava tudo linear. Em algum momento descambou, assim. Ele não quer contar essa parte, não, essa parte é importante, onde é que grava? Não, só tem imagem dele criança, mas só bebida alcoólica. Começou, a gente entrou num furacão ali e eu tive que matar o projeto. Então, não é linear. Depois disso, veio algo mais legal, que enfim, agora eu já estou no dia 50, mas vamos lá, na resiliência. Então, eu achei que seriam, tem um briefing, uma ideia incrível, a gente define alguém, paga, né, teremos mais um branded content, pronto, vou me consagrar. Não. Então, jogamos tudo fora, e, enfim, eu acho que... às vezes a gente fica decepcionado, mas eu acho que significa que eu aprendi alguma coisa que, portanto, só pode vir alguma coisa melhor do processo e para a marca. Eu acho legal que vocês tinham, antes da ideia, tinha uma visão muito clara, né, do que vocês queriam fazer, que era contar a história de pessoas que deram grandes passos. Isso facilita muito, né, para você chegar na ideia depois, numa boa ideia. E às vezes é interpretativo, né? O que é um passo ousado? Uhum. E ganhou prêmio, né, esse vídeo aí. Ganhou o Grand Prix. Essa ação, né? Ganhou só o Grand Prix.
Ajuda muito quando a marca sabe o que quer, né? Quando o cliente sabe o que quer, quando o briefing é bom, né? E quando ele realmente dá liberdade, né? Então, por exemplo, existem várias nuances aqui, né? Existe uma relação muito forte, muito próxima, muito conectada da UMAP com vocês, que é muito bacana, um jeito da UMAP trabalhar e tudo. Existe uma postura das marcas que procuraram, no caso, a Disney, mesmo quando era Fox, National Geographic, dando muita liberdade no processo criativo, dando um punch, um ritmo ao projeto, onde o cliente se colocava não só como alguém que está demandando uma ideia criativa lá na frente, mas alguém que está intimamente envolvido e disponível, né? O disponível é muito importante, e o assumir que não é fundamental ter certeza. Ter um bom briefing, ou saber pelo menos o que imagina, quer dizer, eu não sei onde vai dar o final desse túnel, mas eu quero tentar falar sobre essa questão. Então, conseguir alinhar isso entre o time todo que vai desenvolver, não importa se é produtora, se é TV, se é streaming, se é agência, se é tudo isso junto, mas conseguir amarrar e alinhar na premissa, né? Então, assim, a gente decidiu que a gente vai contar uma história sobre isso. Então, quando você consolida isso, claro que acontecerão todas as nuances de um processo, de um monte de gente se envolvendo e trabalhando, gente que tem uma mentalidade antiga, gente que só fez publicidade, gente que só fez entretenimento, conteúdo. Quer dizer, como é que faz essa mistura toda? Eu acredito, eu trabalhei em diversos projetos de brand storytelling para marcas diferenciadas, quando, em todos esses projetos, essas marcas vieram prontas de tesão, né? Então, lá atrás, quando a gente se conheceu, foi Heineken, a Daniela Caxis, que era VP de marketing, ela falou assim, eu quero contar uma história sobre isso. Então, quando o cliente não sabe exatamente no que aquilo vai dar, mas sabe sobre o quê, né? É a premissa, literalmente, né? Você espreme, você está contando uma história sobre... Porque a história da Laíde é a história da Laíde, mas essa história é sobre o quê? E que importante se isso for aquele encontro perfeito da marca, com que a marca está tentando amplificar, versus o que aquele ícone, o que aquele território representa, né? Mas é muito importante quando a gente se abre nesses processos para fazer diferente. Então, eu vivo muitos momentos onde quem está do lado da produção trava. Trava porque, por exemplo, não estava acostumado a falar com o cliente direto e sim com a agência no meio. Curte isso, pelo amor de Deus, que privilégio! Fala direto com o cliente. Então, tudo é aprendizado, tudo é realmente ousar vivenciar aquele processo, porque todo mundo vai sair muito mais descolado, né? Todo mundo vai sair transformado, né? Eu tenho o de Sempre Livre, teve um processo que foi muito assim, né? E, como vocês falaram, a premissa ela chegou muito redondinha para a gente. Eles tinham feito uma pesquisa global que mostrava que aquilo era um tabu e que era uma questão de saúde pública, que era um assunto denso e tal. Eles falaram, a gente precisa mostrar isso, a gente precisa falar, principalmente para as mulheres, né, que isso ainda é um grande tabu, e para as meninas mais jovens, a gente quer mostrar para elas que a gente está do lado delas e tal. E aí veio, tá bom, essa aqui é a premissa, e aí as marcas têm, né, do's and don'ts, e começa a descer um monte de coisa. Então, os primeiros do's and don'ts que a gente recebeu, mas a gente não pode ter sangue. A gente não pode falar de outros temas, a gente tem que focar aqui, porque é sobre menstruação, não é sobre outros temas femininos. Vários don'ts ali, que ao longo do processo, quando a gente foi nas histórias das meninas, quando a gente foi descendo, todos eles a gente foi falando, mas a gente precisa... Você quer falar com essa menina aqui? Olha o tipo de coisa que ela está fazendo na internet. Ela é muito mais ousada do que você pensa. Não, vamos mostrar sangue, sim. Eu lembro que o cliente principal, que era o do Brasil, que a gente falava mais, assim, que é quem defendia para fora, era o Fabiano, japonês, ele era bem recatado, assim, e ele era todo coxinha, assim, né? O Fabi virou um grande amigo meu.
E ele... Hã? Você esqueceu que fica gravado. Fica gravado. Essa parte pode editar. Tá? E aí o Fabi, ele era o primeiro... A gente mostrou a menina da Argentina para ele, que era uma menina toda tatuada, que fazia essas fotos com sangue no rosto. E ela conta a história dela na escola, que ela foi pedir um absorvente para uma amiga, e aí começaram a tirar sarro dela, aí ela pegou o absorvente, saiu, aí ela pegou uma canetinha vermelha, riscou vários e colou assim na lousa. Ela era toda rebelde. E aí a gente apresentou ela como personagem. O Fabiano, essa tem que ficar, adorou. Então, tipo, tudo mudou muito ao longo do processo. Teve uma evolução, uma descochinização da coisa. E, enfim, foi realmente surpreendente. Alguém tem alguma pergunta? Se quiser, é só levantar a mão que a Mirella leva o microfone para vocês. Ali, vai chegar aí. Aí gente, mesmo com o microfone na mão, fala alto, tá? Porque tem gente que pega o microfone e fala assim... pedir para se apresentar e fazer a pergunta assim, não muito longa, né, para que dê tempo para mais pessoas poderem fazer também. Oi, tudo bem? Eu sou Fernanda Castelo Branco, eu trabalho com estratégia digital na área de comunicação corporativa. Quando a gente está falando sobre storytelling, é muito comum que as marcas pensem assim em filmes, basicamente cinema. Só que no tipo de consumo de mídia digital, nas redes sociais, 3 segundos para fazer uma introdução e a pessoa já seguiu na timeline. Como é que vocês veem contar essas histórias em plataformas de mídia que são extremamente fragmentadas e que a narrativa é não linear, assim, por natureza? Que eu, pelo menos em Johnny, né, na Diage, acho que até ao longo da minha carreira, assim, separei em 2 coisas, tá? A Laíde, o nosso storytelling, ele era uma errata num jornal. Assim, o resto foi vindo, conforme a gente queria complementar a história. Então, tinha o dia de estúdio dela e tudo mais, mas ele era uma errata no jornal e o show que a gente levaria ela para fazer, e a gente sabia que tinha alguns conteúdos aí no meio. Virou uma errata no Spotify, porque a gente ia... Então, vamos falar com todo mundo que está ouvindo bossa nova e samba e tudo mais, né, tentar amplificar. Então, as coisas foram ganhando corpo. Eu nunca vou abrir mão disso quando eu quiser contar uma história. Então, eu não vou deixar isso mais curto, nem mais rápido. Eu vou deixar mais curto, mais rápido e mais adaptado para aquela determinada mídia, produto. Aí a minha linha lá, Johnny Walker, 12 anos, Johnny Walker Black, Johnny Walker Blonde, aí sim, 3 segundos, logo, drink, gelo, música, pá! Mas quando eu vier com o propósito, né, de exaltar essas histórias que Johnny Walker quer dentro de Keep Walking, aí eu vou dar o direito dela acontecer do jeito que ela precisa. Eu acho que tem uma coisa também que o lance de você ter uma premissa funciona também para o formato curto, né? Então, se você... Óbvio, né? Isso falando em contar a história, porque acho que o formato curto ele serve para várias coisas. Né? Você tem um tutorial de alguma coisa e você está fazendo um serviço para o seu cliente. Tal. Mas, dando um exemplo desse de Sempre Livre, a gente aproveitou as meninas e criou uns vídeos curtos. Um deles, por exemplo, eram as meninas dando dicas para os pais e mães de todo mundo em como falar sobre menstruação com a sua filha. E era um formatinho curto, assim. E aquilo funcionava sozinho, independente de você assistir ou não aquele documentário. E estava ali na premissa sobre quebrar o tabu de menstruação e funcionava também sozinho. Então, acho que dá para você ainda puxar alguma coisa de história e tal, se você conseguir manter aquela premissa. Mas acho que o mais importante é você entender se você está conseguindo se comunicar mais do que... Porque a gente passa muito isso com digital, que são as regras, né? Fala assim, você precisa fazer um vídeo para digital, mas só pode ter até 1 minuto, porque está aqui os números que mostram que a partir de 1 minuto começa a cair, não sei o que, né? E aí você fica muito preso naquela métrica e esquece a história se está dando certo ou não.
que pode ter vídeo que vai dar certo mais longo. Hoje em dia, os jovens estão consumindo, até, né, você estava falando sobre isso, que todo mundo fala, não, é só conteúdo curto agora, tal, e não. O pessoal fica vendo live horas ali, e às vezes no celular, então não dá para cravar que o formato exige que seja daquele jeito. Deixa eu pontuar uma coisa, assim, não tem nada na vida que a gente pode lançar para o mundo e simplesmente achar que o mundo vai mastigar. Independente do comportamento hipermediático que a gente vive nos tempos de hoje, né? Todo mundo conectado online, milhões de horas por dia, principalmente os brasileiros. Mas o poder de reverberação da história se dá pela qualidade do conteúdo, mas se dá demais pelo potencial daquela estratégia de distribuição. Então, o que ajuda muito a fazer aquilo ter uma ressonância como conteúdo é a rede de ativação que você constrói ao redor. Então, você tem que ser bom de conteúdo, bom de trailer, bom de videozinhos ou de uma série de experiências e situações que você vai fazer ao redor, porque você todo dia tem que ter uma construção de ritmo, não pode ter um olhar restritivo de, por exemplo, estou lançando 4 vídeos de Intel. Qual está performando melhor? Vamos botar mais dinheiro desse. Gente, isso é uma estratégia dos anos 50. Qual está performando mais, qual que eu vou botar mais dinheiro ou menos dinheiro? Não pode ser o suficiente isso, né? O que desde o início você está fazendo? Então, talvez não seja a mesma equipe que se debruça para construir aquela história, a equipe que vai ter a capacidade de reverberar todos os elementos daquela história. Porque o mundo hoje é completamente transmediático, né? A gente não pode recortar e colar as coisas e achar que todo mundo vai consumir o mesmo conceito, porque ninguém está prestando atenção nas coisas assim, né? Então, você tem que imaginar que a pessoa está pegando um pedaço do corpo daquela história num lugar, depois no outro, e você tem que se preocupar em trazer um eixo para isso, onde se enxuga e o que a pessoa capturou daquilo, o que ficou, o que você tentou significar, mas de várias formas, com várias camadas, né? Então, o olhar vendedor, ou olhar digital de como faz aquilo ser consumido por todo mundo, é tão importante quanto quem vai cuidar da garantia da qualidade daquela história, daquele conteúdo, como algo que tem realmente potencial e é interessante o suficiente para as pessoas prestarem atenção, independente do público específico. Mas uma história boa em si, sozinha, ela morre. Se não tiver essa teia ao redor, não tem jeito. Não significa que você tem que gastar os tubos como a Barbie gastou. Barbie é um case incrível de marketing. É uma boa história? É. Por que não ganhou o Oscar? Porque não merece o Oscar. Ela é importante, ela é relevante, ela foi bem construída, foi bem dirigida, a forma como ela subverte, né, o significado que ela traz, né, o questionamento que tem, a brincadeira da marca ter topado qualquer tipo de jogada que acontece em Barbie. Claro, é a melhor história do mundo? Não. É um case de marketing, de propagação e de distribuição de um conteúdo específico total. Custou muito? Custou muito. Esse é o único jeito de você fazer o mundo parar para prestar atenção na sua história? Não. Só gastando isso? Não. Então, tem gente que hoje está falando assim, eu quero uma Barbie. Aí a outra marca fala, eu quero ser Red Bull. Então, começa, né, dar os passinhos. Deixa eu tirar uma dúvida aqui. Como é que vocês medem o resultado das campanhas para a marca, pensando até para além dos views, né? Pensando até, por exemplo, o vídeo da Intel, eu nem vi a marca Intel ali. Então, como é que vocês medem a ponto de que se justifique o investimento que se faz? Formalmente, aí Kantar, enfim, aí tem todos que são aquelas... No finalzinho do vídeo tinha os resultados, né? Então,
retomamos tal posição, aí é sempre em lembrança de marca, consideração. Então, para quem conhece Kantar, ela vai do awareness até a compra, né? E aí a gente avalia esse funil a cada 6 meses. Então, o que eu fiz que impactou esse funil num grupo de pessoas lá, né, em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Depois que eu fiz tudo isso, as pessoas gostam mais, consideram mais e compram mais. Então, essa é a maneira mais formal que a gente tem de avaliar tudo isso. E tem algumas métricas internas de as pessoas estão falando sobre isso, número de menções, né? A Johnny Walker, PR espontâneo. Então, aí a gente começa a somar. Assim, eu diria que a gente se apega a todos os números que a gente vê, tá? Em firma. Qualquer número passou, a gente, opa, esse aqui. Se ele for maior do que ele era antes, né? Se ele for menor, não. Então, esse aqui, esse ano eu não preciso. Não. Só se ele for maior. Aí a gente pega, enfim. Mas a métrica formal e essas informais de... A Laíde tem um negócio muito legal, que a gente acabou vendo agora também no Rock in Rio. Tá? A gente teve uma postura bem ousada no Rock in Rio, tipo, de não estar na pista e, ainda assim, se comportar como se a gente tivesse a venda na pista. Então, o que a gente projeta, né? A gente quer ganhar X mil reais em engajamento orgânico, em menções, tudo mais. E aí são as nossas contas mágicas lá dentro. Para a Laíde, a gente fez uma proposta de seeding para alguns cantores bem famosos, assim, bem dentro da cultura atual, né, da música brasileira, e eles, não quero, tal. Depois que começou, quer saber? Me manda aí, que eu achei isso aqui legal demais, vou fazer de graça. Então, tudo foi explodindo, né, conforme a história foi se desenrolando, que foi igual do Rock in Rio, assim, quer passar a conhecer nosso stand? Para pessoas bem legais, famosas, não, estou tranquila, já estou cheia. Aí começou a ver, né, Globo, aquela coisa toda que a gente tinha feito. Posso ir? Quer saber? Eu quero ir, sim. Então, aí também, né, eu fiz uma conta de um planejamento para ganhar X em retorno de mídia espontânea e eu ganhei 2X por causa dessa qualidade, né, do que foi vendo. Mas acho que eu não te respondi, mas te respondi com a cabeça de firma. Mas você tem uma coisa que eu acho que tem que puxar mais, principalmente de você, que é cliente. Tem um cheiro que vocês sentem, tem uma coisa que vocês sentem assim, isso aí vai rolar, isso aí vai, as pessoas vão... Tem um feeling, que é claro que você vai... Né, é um senso, uma sensibilidade que o cliente tem, que pode se tornar uma coisa míope, né, do cliente simplesmente se tornar um julgador, pré-julgador. Né? Isso aqui vai funcionar. Todo mundo vai falar, isso aqui não vai. E, de repente, aqui ele erra. Mas tem alguma coisa que acende em você, independente do que a agência te recomenda, que faz você se tremer e fala, isso vai funcionar. Não, agora tá bom, agora... É difícil, mas sim. Tem coisas que a gente sabe antes, tipo a Laíde, assim. Tipo, na hora que a gente jogar, né, o fogo, a coisa vai começar a ganhar corpo. Tanto que, assim, hoje, a Laíde vai fazer 1 ano. Hoje eu falo mais da Laíde do que eu falava 1 ano atrás. Então, vê como a coisa ela foi, né, tem o long tail, assim, e as pessoas lembram, e ela acabou de ser indicada ao Grammy Latino, e a gente fez de novo uma capa. Então, se vocês lembram da Errata, olha onde ela está, enfim, a história dela e a nossa história junto com ela continua. Então, isso a gente sabia que tinha uma faísca bem forte e que, no momento que a gente acendesse, ia pegar mais fogo. Rock in Rio foi uma aposta, assim, e foi muito importante para a marca, porque é muito importante que a gente transite entre o keep walking, da resiliência, da construção dos sonhos, né, de você realmente continuar a sua jornada, e também é o uísque, sabe? Então, onde estava a nossa aposta? Assim, não sei se todo mundo aqui já foi no Rock in Rio, mas eu equiparo a Disney, né? Então, a gente até viu uma pesquisa antes que perguntava para as pessoas por que vocês estão indo no Rock in Rio. 1, para ver meu artista favorito. 2, para ver as marcas. Quê? Você, consumidor, está indo no Rock in Rio ver marca? Porque é desse nível, assim. Então, na hora que a gente viu todo o contexto, e o máximo que a gente pode fazer, o maior que uma marca pode fazer no Rock in Rio, tirando lá a tirolesa, né, a roda gigante, todo mundo que já tem tudo isso muito fixo, é o stand. E ali foi a nossa grande aposta. E a gente fez um globo de 3x3 dourado, que você via de longe, assim, a nossa aposta foi, isso aqui tem, sabe, tem caldo, assim. E é tão simples quanto um globo.
mas a gente sabia que dentro daquele ambiente, um monte de LED e tudo mais, e assim, dito e feito, as pessoas passavam na frente, era um negócio, falava por si só, e aí músicos pedindo para ir, celebridades, e começou assim, putz, eu quero ir lá tirar foto com o Globo, virou o castelo, né, da Disney ali, do palco eletrônico. Cadê o Globo? Onde fica o Globo? Ficou um negócio em torno do Globo. Então, a gente sabia que tinha alguma coisa aí, que era uma atitude diferente de uma marca dentro do Rock in Rio. Estou mostrando aqui para vocês, né, os altos e baixos que a gente vive. E hoje, especificamente hoje, aqui no Rio de Janeiro, o show do Bruninho Mars, a gente sabe que o Bruninho, ele vem com essa coisa do Bruninho, e é tudo no diminutivo e tudo mais, a gente está patrocinando, a gente falou, vamos mudar o nome do drink para Blondinho. Blondinho, Bruninho, pode chamar de Blondinho. Então, a gente está em todo lugar agora, né? Tem os out of homes, enfim, quando andarem pela cidade, pode chamar de Blondinho, Bruninho está aqui, é tudoinho, sabe? Isso a gente sabia que ia pegar. E aí também, de novo, você vê, a mídia começa a procurar a gente, então, eu falei que é raro, eu já contei 3 situações, mas é raro, tá? É raro, mas acontece muito. É raro, mas tem acontecido bastante. Tem mais alguma pergunta aqui? Tem mais 2 perguntas, aí a gente fecha. Boa noite. Meu nome é Carlos Neiva, eu trabalho na área comercial. Eu tive aqui na outra apresentação, parabéns pelos cases, tá? E eu entendi que os cases são muito diferentes uns dos outros, né? Quer dizer, aparece a marca claramente, outros estão um pouco escondidos, outros nem aparecem. E aí eu sinto, Patrícia, que você gosta daquele storytelling raiz, onde você não mostra a marca de jeito nenhum, assim. Você gosta que não apareça para o cara, para o cliente, eu, pelo menos, é o que eu sinto, tá? Para o cliente ter o interesse, perguntar ou, eventualmente, se interessar pela marca. Mas a minha pergunta é a seguinte, na hora da vaca fria, ali na frente do CEO, que você vai buscar a verba, como convencer o cara que não entende nada disso a comprar essa ideia de um storytelling onde você não mal mostra o logo como ele não viu a Intel, por exemplo? Como fazer isso? Eu acho que, no caso do Johnny Walker, me pareceu mais fácil, até porque a história, uma história de injustiça, sempre é uma história que vai emocionar. Mas como fazer isso? Convencer o CEO. Para quem? Posso falar? Acho que esse ponto de convencimento, na verdade, ele vai acontecendo. A gente falou muito aqui também da maturidade da marca. Não adianta também, se não for o momento, talvez não adianta você sentar lá e tentar convencer e vender a qualquer custo. Já aconteceu algumas vezes com a gente. Não, vende, e aí, ao longo do processo, até casos de cancelamento, ou de falar, putz, não vai rolar, porque não estava pronto o negócio. E aí, com tantas vezes, né, à frente de clientes, o que eu gosto de fazer, o que eu costumo fazer, é mostrar muito case e contar a história daquele case. O que o cliente queria, o que ele conseguiu com aquilo, como que foi. Porque muitas vezes, realmente, assim, não, para o que eu preciso agora, isso aqui não vai funcionar. Ou vai funcionar. Eu acho que, principalmente, os cases que eles têm menos produto ali, a gente falou muito sobre isso aqui também, né? De você tem um branded content, você tem ali uma história, uma premissa, algo que você quer contar, mas você tem todo um ecossistema de comunicação que você não vai deixar de fazer, não vai deixar de fazer a peça para apresentar aquele produto, né, que tem a cara do produto, falar do sabor e tal. Então, acho que a primeira coisa é muita verdade, não querer vender ou esconder coisas. Não, mas vai ficar bom. Não, é muita verdade, e eu gosto de contar os cases antigos para entender o que dá certo, o que não dá, para ele se identificar com um dos cases, falar, pô, meu caso acho que é muito parecido com esse. Então, do meu lado de veículo e de venda, a gente vai muito por aí. É muito rápido, assim, eu acho que normalmente vem dentro de um contexto, eu nunca vou levar isso a Laíde sozinha, né? Então,
tinha um negócio enorme, uma mobilidade, uma movimentação comercial gigante, um plano muito robusto de vendas, a ativação de não sei quantas mil lojas. E aí você vai cadenciando a informação até que você fala, e aqui tem, né, uma história muito especial que a gente quer contar. Dentro do todo, dificilmente, quando eu sentar, né, com a CEO, no meu caso, eu já não vou ter registros o suficiente de marca a ponto de disso ser algo muito legal, que ela vai gostar também. E eu falo isso também pensando em Heineken, né? Quando a gente estava na Heineken, as pessoas não gostavam de Heineken. Eu trabalhei na Heineken uma época que as pessoas já achavam Heineken ruim. As pessoas achavam Heineken forte. Então, eu precisava falar de produto. Então, era tanto um contexto de produto, água, lúpulo e malte, né, do chopp, lá. E, by the way, a gente vai contar a história do beco das garrafas. Então, normalmente, aí é uma marca que sofre no mercado e vai fazer só branded content, aí acho que realmente vai ser difícil demais convencer o CEO de que esse é o caminho correto. Deu uma sede, né? Eu gosto. Eu queria responder também. Eu tenho a sorte de ter podido trabalhar em projetos onde a marca me procurou. Isso é realmente um privilégio. Mas eu também, há 20 anos, quando eu tentei 2, 3 marcas, convencer essas marcas, há 20 anos a gente quase não tinha case forte o suficiente para convencer. Porque a primeira virada tem que ser o cliente entender que ele vai ter resultado e que ele vai ter engajamento e que aquilo vai ser PRable, quer dizer, que aquilo vai se tornar uma conversa social ao redor, independente do quanto que ele vai poder vender mais de produto ou ter maior ressonância e lembrança de marca e awareness, né? A outra questão é que, quando você mostra para o cliente a possibilidade da história, a possibilidade do conteúdo, que nem precisa ser relevante, mas do conteúdo bacana que ele pode trazer para o mundo, produzir, você tem que contextualizar. Nem sempre a sua abordagem deve ser, vamos fazer um brand storytelling, um branded content, porque o cliente pode travar. Principalmente se ele nunca fez, que é a tua pergunta. Como é que eu convenço um cara? Não dá nome. Não dá nome porque tem cliente que está fazendo e até hoje nos tocou. Isso é brand storytelling? Ele descobre que é porque ganhou um prêmio, ele descobre que é porque alguém foi lá, procurou. Então, tem uma marca, por exemplo, de tacos orgânicos americana que, quando começou a contar a história em animação, não se preocupou em fazer brand storytelling. A marca queria criar uma conexão emocional. Ela queria sair de uma conversa trivial do é melhor você comer o que é orgânico para você poder estar vivo daqui a 30, 40 anos, tentando despertar uma conversa de sobriedade, vamos dizer assim, para uma sociedade com altos índices de obesidade e de consumo de fast food, como é os Estados Unidos. Então, como é que essa marca ia brigar de frente com o McDonald's, Burger King e mais um monte de outras marcas? Uma marca de tacos orgânicos. E ela foi pela história, mas não necessariamente foi uma das marcas que acordou e falou, preciso fazer brand storytelling, ou alguém falou. Porque, muitas vezes, você pode assustar. Às vezes, você traz a solução do que não é interruptivo e é envolvente. Muitas vezes, uma marca de cerveja como a Guinness fala sobre o que acredita, as suas crenças e ambições todo ano, a partir de um documentário, mas usa a publicidade para capitalizar. Usa a publicidade para chamar e converter a atenção e o engajamento das pessoas também. Então, não é um abandono de outras formas de comunicação. Então, tem gente que, às vezes, radicaliza demais. Quando você fala que eu sou storytelling de raiz, não é bem assim. Eu sou super fã, por exemplo, desse filme de WhatsApp. Não sei se você estava na hora que eu mostrei. O WhatsApp é o tempo inteiro usando a ferramenta. Eu acho ele um dos filmes mais incríveis que tem. Porque ele é limítrofe. Ele é perigoso, porque é uma demonstração de funcionamento de produto, só que
ele não é egóico, ele não é... O protagonismo é daquelas meninas tentando fugir. É isso que importa. E é isso que nos importa. O que nos importa não é se um produto é melhor do que o outro, a não ser que você esteja desesperado naquele momento para comprar um produto daquela categoria. O que nos importa é o que nos faz humanos. Então, não adianta também chegar num cliente com uma abordagem do storytelling intangível, do mundo artístico, do entretenimento, dizer para o cliente, você não quer estar no Netflix e ter a sua série? Ele vai sair correndo pela porta que você entrou, vai disparar, você nunca mais vai ver aquele cliente. Igual o Pepe Legal correndo, para quem via, né? Dei bandeira aqui. Né? Então, não é assim. Então, muitas vezes é um cliente que você pode descobrir que é aquele cara mais maluco do lado da marca, é aquela cliente que conversa sobre outras coisas com você, e não só KPIs, não só o papo mais chato do marketing, vamos dizer assim, né? Mas são aquelas pessoas que você vai detectando que você tem uma afinidade quase que intelectual e humana com essas pessoas no cliente, que é um cliente que aos poucos você pode ir trazendo. Você viu isso aqui? Hoje, eu sou de uma época que a gente não tinha... Olha o nível de engajamento disso aqui, olha o nível de... Olha o quanto que esse case aqui, o cliente vendeu produto e não sobrou um produto na gôndola. Então, eu sou de uma época que a gente não tinha essa referência. A gente só tinha o mundo do entretenimento. Olha como todo mundo está parando para assistir aquela história. E por que eu vou botar meu dinheiro nisso? Né? Então, eu acho que tem que desmistificar e ir detectando momentos, assim como a pergunta que muitas vezes me fazem, que é como é que eu convenço um cliente de médio porte ou pequeno porte a investir em branded content e brand storytelling? Mas quem disse que branded content e brand storytelling tem que ser mais caro do que a publicidade? Aquele mesmo cliente está colocando, um dia colocava toda semana alguma coisa na Veja, ou não sei em que break comercial, gastando uma fortuna com mídia. Influenciador, né, que hoje em dia é caríssimo, a galera paga lá, um Casemiro, tal, uma grana, você faz 3 branded content com um post do cara. Tudo é relativo, tudo é possível. Viva o mundo dos possíveis. Boa noite, meu nome é Júlio César, né? Eu trabalho com algo bem diferente de vocês, né? Que é assessoria de investimentos, mas eu faço bastante conteúdo aí para mídias sociais, né? E até aproveitando a pergunta dela, né? Será que esses conteúdos de mídias sociais de 1 minuto, eles não podem ser um teaser, um trailer, um chamariz para um documentário, um mini documentário no YouTube ou algo do tipo? Pode, com certeza, né? Pode. Eu acho, enfim, pode ser o que você quiser. Tem pegando o negócio dos influenciadores, aí conectando com KPIs de marca que a gente viu no caso da Laide, que a maior fonte de visualizações da versão mais longa da Laide era das pessoas que estavam falando dela. Não era da mídia da marca, então era quando o Emicida falou da Laide. Aí as pessoas prestavam atenção. Então, o Emicida falou, vou assistir o negócio todo. E o negócio todo tinha 2 minutos, tá? 2 minutos e meio, mas enfim, que era a versão do YouTube. Mas acho que se você começar a gerar essa... Nossa, porque se essa pessoa está indicando, se alguém falou, então não é necessariamente a marca falando, olha, vai lá ver a versão longa agora. Mas é uma rede de pessoas legais assim que você fala, tá, Emicida falou, acho que eu vou assistir os 2 minutos e meio, assim. Boa. Pessoal, eu queria agradecer demais a participação de vocês, principalmente vocês que ficaram até agora, e passar uma rodadinha de considerações finais também. Agradecer muito, Patrícia, pela colaboração e co-realização do evento e por estar aqui, por toda a parceria. Henrique, Andréia, pelos cases sensacionais, parabéns, muito obrigado. Uma rodadinha final, assim, 1 minutinho, só suas considerações finais. Tá bom. Bom, agradecer também, vocês ficarem até esse horário aqui, ouvindo a gente falar. Acho que de considerações finais, até pegar um gancho do que a Patrícia estava falando aqui, que às vezes a gente complica o branded content mais do que ele é, assim, né? Porque no fim a gente está fazendo campanhas, está contando histórias, essas coisas vão simplesmente acontecendo, assim, você não tem que já começa pelo nome, né? Que é difícil falar,
Primeiro que você não sabe se é branded content, se é brand storytelling, não sei o quê. Então, acho que às vezes a gente começa errado, deixando o problema maior do que ele é. Porque, no fim das contas, é sentar, falar, estou fazendo uma campanha, quero falar sobre isso aqui. Começa pela premissa, e aquilo vai tomando corpo, e pode virar uma ativação de uma marca, pode virar um documentário, pode virar uma série de vídeos curtos, de 1 minuto, e aquilo satisfazer o que você deseja naquele momento. Então, acho que, se fosse passar uma consideração final para mim, acho que é isso. Tendo assim, visto tudo que eu tenho visto, né, que eu acho que, complementar o que o Henrique falou, se uma história é muito boa, dificilmente você vai gastar muito tempo tendo que convencer as pessoas que ela é boa. Então, acho que quando a gente coloca um olhar um pouco mais atento a isso, você tem que convencer, não, veja bem, a mulher passou por isso. E você está numa sala que quase ninguém está convencido e você ainda insiste, vamos lá, não é boa. Próxima. Minha consideração final é que vocês são uma excelente plateia. Ó, gente, acho que eles já falaram tudo aqui. Realmente pode ser muito mais simples do que a gente imagina. Independente, e tem uma coisa que é muito importante: qualquer história, qualquer conteúdo de marca, assim como publicidade, tem uma coisa em comum, além de ter uma marca, que tem que ser uma puta ideia. Tem que ser uma boa ideia. E, para vender uma boa ideia, você não precisa apresentar um roteiro de 5 páginas, de 50 páginas. Você tem que conseguir dizer, em 4, 5 minutos, como se você estivesse no elevador. Você tem 4 andares para falar assim: essa história aqui é incrível pelo seguinte, acontece isso, taranana, ela é sobre isso, o que a gente está querendo mudar com isso? Isso, acabou. Tem que ser o suficiente. 3, 4 minutos tem que ser, se você tem uma boa ideia. Qualquer história, com ou sem marca, assim como uma boa campanha publicitária, precisa ser uma boa ideia. Isso é quase uma garantia dela ter o poder de reverberação. A outra coisa que eu queria falar pode fazer um jabá? Por favor. O senhor poderia, por obséquio... Isso... Essa equipe é demais, hein? Essa equipe é muito boa. Para quem já ouviu falar, eu faço uma masterclass que eu trouxe para o Brasil desde 2019. Eu dou ela dentro das empresas e, para qualquer pessoa que queira participar, eu faço ela em 4 noites imersivas, de 7 às 10h30. Quando dá 10h30, ninguém quer desligar, eu quero dormir, ninguém me deixa em paz. E já está na 29ª edição no Brasil. Quem quiser, porque eu quase que eu não faço essa esse ano, essa é a segunda, acho que eu estou fazendo esse ano só, já fazia mais do que isso. 2 a 5 de dezembro, é só vocês posicionarem os celulares que entrarão no link que tem todas as informações, as instruções de pagamento. Obviamente, tem que pagar, tá, gente? São 4 noites, 14 horas, ninguém sossega, e a gente consegue decodificar um pouco com profundidade, muitos exemplos e muita inspiração. Que raio é esse negócio chamado Brand Storytelling, Branded Content? Obrigada, boa noite. Foi uma honra voltar aqui. Obrigada.